Caro presidente, senador Paulo Paim, todos os expositores, as lideranças das centrais sindicais do meu estado, o representante do Ministério do Trabalho, a secretária Tatiana, que já tivemos outras audiências públicas. Senador Paim, cumprimentos, porque uma audiência pública sempre é um espaço de exposição da profundidade, da gravidade dos problemas que impactam hoje nessas barreiras do Mercosul, especialmente na relação entre os dois maiores parceiros do bloco, Brasil e Argentina. Como o Rio Grande do Sul tem a sua economia, toda ela muito vinculada, e até pela proximidade, eu diria, é uma fatalidade geográfica, essa dependência, o Rio Grande do Sul é o estado mais impactado. Ainda não ouvimos aqui, sugiro a Vossa Excelência que inclua para uma próxima e eventual audiência, o representante da área de serviços, da área de transportes de cargas internacionais, o presidente da ABTI, Associação Brasileira de Transporte Internacional, também gaúcho, José Carlos Becker, lá de Uruguaiana. Eu concordo plenamente com o Walter e com hoje temos dois Walter, um com V e um com W, na questão de um olhar especial do governo. Por que esse olhar sobre setores que têm uma grande densidade de mão de obra? Porque eles são vitais do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista estratégico. No caso dos calçados, que foi citado muito pelo Walter, é crucial. O Rio Grande do Sul já padeceu uma violenta crise por conta da concorrência com a China. A China foi um grande adversário até pouco tempo. Agora é dentro do Mercosul. E o bloco que nasceu para produzir coletivamente dos 4 países, para exportar para terceiros mercados, acabou resultando numa competição interna, até pela facilidade de só atravessar um rio, no caso da Argentina, ou uma ponte e chegar o produto aqui, muito mais rápido do que atravessar e vir da China. Senador Wellington, a questão do câmbio melhorou para quem exporta, mas se a barreira existe, não adianta câmbio alto. A barreira continua. Então, não adianta, nós temos que romper exatamente esta barreira imposta por uma decisão unilateral da Argentina a uma série de produtos, calçados, máquinas e implementos agrícolas, moveleiro, calçados, calçados, repetir, a questão de alimentos, chocolate, uma carga de chocolate derreteu lá, em véspera de Páscoa, na beira lá, produtos perecíveis, carne suína, apenas para dar, além do impacto sobre a área de transportes, que é serviço. O que exatamente precisa é que haja um entendimento, esse olhar maior é um entendimento diplomático. Nós estamos lenientes e sofremos com outro problema, senador Paulo Paim. Há um setor no Brasil que está sendo beneficiado com a Argentina, que é o setor automobilístico, que é muito forte do ponto de vista político. Então, como São Paulo tem interesse e a balança comercial é superavitária brasileira, então esse detalhe desse, digamos, setor específico da economia do nosso Estado, ele não está sendo avaliado devidamente. Aí é que nós, gaúchos, temos que levantar a voz e estarmos unidos. Na sexta-feira, além da reunião de amanhã, eu sou vice-presidente do Parlamento do Mercosul, presidido pelo senador Roberto Requião, tem um embate muito importante nesse aspecto. E, na sexta-feira, em Porto Alegre, a bancada gaúcha estará reunida com a Federação das Indústrias e as lideranças dos trabalhadores para debater, ampliar o debate sobre essas questões. Então, eu penso que nós estamos nesse processo. E também me chamou a atenção que o Walter Souza falou, e que muito reflete também o ambiente político dentro do Mercosul. A Argentina, até agora, fez pouco caso do Parlamento do Mercosul. Por quê? Assim como nas relações trabalhistas foram se esvaziando os diálogos entre os países, entre as centrais sindicais, também em relação ao Parlamento. A Argentina, até agora, nós não tivemos nenhuma reunião por conta da ausência da Argentina, e não pode fazer reunião sem todos os países. Isso também revela digamos, uma falta de disposição de, no âmbito do Mercosul, tratarmos essas questões. Então, fica muito claro, e é preciso uma reação do governo brasileiro, uma reação firme. Claro, o senador Wellington tem razão. Algumas medidas internas
para acabar com guerra fiscal, agora uma ajuda aos governos estaduais com financiamento do BNDES, algumas coisas pontuais existem, então está havendo esse esforço. O problema está no comércio bilateral, o problema está dentro do Mercosul, e o Mercosul pode morrer à míngua se isso não for resolvido. Nós estamos vendendo mais carne suína para o Uruguai, passa a ser o 5º maior importador de carne suína, mas como? O Uruguai não tem mercado para consumir essa quantia de carne suína brasileira. Não será triangulação? Como é que isso está acontecendo? De que forma isso está acontecendo? Então, nós temos pouca transparência nesse processo e é preciso, do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista do comércio em si, do ponto de vista da proteção do trabalho, um entendimento de altíssimo nível. Eu penso que as conversas foram boas. O Ministério da Indústria e Comércio está sempre atento. O nosso Alessandro Teixeira, secretário executivo, é gaúcho, conhece bem. A secretária Tatiana muitas vezes veio aqui prestar esclarecimentos. Mas acontece que esse é um limite técnico de conversas com o governo, que tem um secretário, o nosso, digamos, análogo ao nosso ministro Fernando Pimentel, o ministro Moreno, que parece um pouco intransigente nessas relações. Então, isso nós temos que ir pelo campo político para tentar derrubar um pouco essa barreira que foi levantada e que o Rio Grande do Sul está sofrendo e pagando um preço muito alto por tudo isso. Vamos perder as fábricas de máquinas agrícolas para a Argentina. Daqui a pouco estaremos perdendo as fábricas de calçados e o Rio Grande do Sul sendo, talvez, apenas um fazedor de desenho, de design e tentar vender para os mercados que possam consumir isso. Então, eu concordo e quero cumprimentar novamente o senador Paim por isso. Eu queria fazer uma pergunta ao Walter Souza sobre essa questão. Quando você abriu a sua exposição, você falou exatamente da, digamos, redução desse diálogo. Havia digamos, uma interlocução, a Força Sindical também, com outras centrais, com os argentinos no âmbito do trabalho dentro do Mercosul? Nós tínhamos realmente uma relação, muita discussão, né, dos trabalhadores, a questão da colocação, do ir e vir, da certificação, que isso, no meu entendimento, não avançou. Continuamos ainda dependente e acontecendo muita coisa de forma precarizada. E isso não é bom para ambos. Né? E trabalhar lá e trabalhar aqui, enfim, foi um lapso e a gente lamenta muito que essas reuniões tenham se esvaziado. E o Walter, no campo do setor coreiro calçadista, especialmente, o problema do que o senador Paim, inclusive, já mostrou ali, da quantia de calçados, de pares de calçados que ficaram na fronteira sem poder atravessar, por conta dessas barreiras de licença cada vez mais, como é que o setor está no Rio Grande do Sul, em função da questão não só do Mercosul, mas também em relação à própria China, porque com o aumento da sobretaxa, a China começou a fazer triangulação, mandando para outros mercados. E aí também eu queria saber se isso já está resolvido e se o problema maior hoje continua sendo a Argentina. Não, o problema continua, e pior ainda, o setor, como eu disse, vinha sofrendo muito nos últimos anos com a questão do dólar. Agora que o dólar estaria favorável, nós estamos com os produtos parados na fronteira, aguardando para embarcar. E os novos produtos que teriam essa condição de entrar no mercado argentino com o dólar a R$2 aproximadamente, não há possibilidade de comércio. Então, estamos perdendo em dobro, na verdade. Perdendo porque temos calçado lá que poderia entrar com o dólar favorável. E os produtos que estão sendo feitos, novos contratos não estão sendo feitos exatamente por essa dificuldade de colocar os produtos na Argentina. E tem mais um agravante, que calçado é moda. Então, passa um mês, já corre e vem a outra estação. Para terminar, senador Paulo Paim, perguntaria à secretária Tatiana qual foi a última reunião, ou se tem programado alguma reunião no Ministério do ministro Fernando Pimentel com as autoridades argentinas no setor de comércio.
Bom, senadora, primeiramente gostaria de cumprimentá-la, a satisfação poder, enfim, novamente dialogar com a senhora a respeito de temas tão importantes para o país, para o comércio exterior do Brasil e, naturalmente, para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu gostaria de pontuar aqui algumas questões. Primeiro, que o governo brasileiro tem tomado uma série de medidas com vistas a engajar o governo argentino numa negociação efetiva que destrave o comércio e dê previsibilidade ao setor privado brasileiro em relação às suas vendas para o mercado argentino. Gostaria de dizer aqui, como mencionou, eu acho que brilhantemente o senador Paim, não interessa, por outro lado, ao governo brasileiro que se deteriore a situação econômica na Argentina. Vejam, é importante que nós tenhamos o comércio em perspectiva. Nós estamos falando aqui de um comércio anual de 20 bilhões de dólares. As exportações do Brasil para a Argentina neste ano já ultrapassaram 7,5 bilhões de dólares. Nós temos um saldo de 1,2 bilhão de dólares. 90% do que o Brasil exporta para a Argentina é de produtos manufaturados. Há problemas? Sem dúvida há problemas. Nós estamos absolutamente engajados, empenhados em remover os obstáculos ao comércio e garantir a normalização dos fluxos. No entanto, o comércio segue havendo e, por uma parte bastante expressiva daquilo que o Brasil vende para a Argentina, as exportações sim estão ocorrendo. Não estamos satisfeitos com os resultados, estamos num trabalho permanente de negociação com os argentinos, com vistas enfim, a melhorar a situação do comércio bilateral, que, como eu mencionei, é muito importante para o Brasil. O ministro Pimentel se encontrará com seus homólogos argentinos no final da próxima semana, por ocasião da cúpula do Mercosul em Mendoza. Eu estive há 10 dias com o governo argentino, o secretário Moreno, a secretária Beatriz. Viajo para a Argentina segunda-feira que vem, ou seja, o diálogo é permanente. Os resultados não são totalmente satisfatórios, mas há avanços pontuais, né? É um comércio muito expressivo e é natural que haja questões pontuais entre dois parceiros comerciais que têm entre si um comércio tão volumoso. No cenário de crise, é importante que se diga isso, a Argentina tem adotado uma série de medidas que prejudicam todos os seus parceiros comerciais. Sendo o Brasil um grande parceiro comercial da Argentina, o Brasil é especialmente afetado por essas medidas. No entanto, como eu mencionei, o governo brasileiro tem sim um canal de diálogo privilegiado com o governo argentino, tem feito uso desse canal de diálogo, é importante que se diga isso, as reuniões são periódicas. E seguiremos empenhados enquanto houver alguma empresa, qualquer empresa, com problemas no seu comércio bilateral. Então, são essas mensagens que eu gostaria de transmitir, dando um pouco o contexto, a perspectiva, o conjunto. Reconhecemos que há problemas pontuais, não estamos satisfeitos, esses problemas se avolumaram no último ano, é importante que isso se diga. No entanto, estamos aí com 7,5 bilhões de dólares exportados para a Argentina esse ano. O comércio não está travado, não está parado, as barreiras se multiplicam, isso nos preocupa muitíssimo. Nos preocupam as barreiras em setores perecíveis, evidentemente, como a senhora mencionou muito bem, o setor de calçados é especialmente afetado e, enfim, muito embora o produto não seja a rigor perecível, estamos falando de produtos, de um produto que a sazonalidade é muito importante para a comercialização, inverno e verão, um produto em que datas importantes representam uma parcela muito expressiva das vendas, Dia das Mães, Natal, etc. Estamos absolutamente atentos a todas essas particularidades de um setor que é muito intensivo em mão de obra e um setor que tem sido especialmente afetado pelas barreiras argentinas. Apenas em relação à investigação sobre triangulação, circunvenção, gostaria de dizer à senhora que nós concluiremos essa investigação, o Ministério do Desenvolvimento concluirá essa investigação até o dia 4 de julho, com vistas a identificar se as importações provenientes da China estão sendo trianguladas por outros mercados ou se está ocorrendo mera montagem no Brasil de peças e partes provenientes da China. Estamos atentos também enfim, esse processo de defesa comercial, que é uma extensão de um processo concluído no passado, que culminou na aplicação de um antidumping contra o calçado chinês, porque o Ministério comprovou que havia, de fato, dumping naquelas importações. Então, nós estamos avançando nas investigações com vistas a identificar se, de alguma maneira, estão ocorrendo práticas que que visem a burlar a medida que foi adotada pelo governo brasileiro. Então, até dia 4 de julho, nós teremos novidades nessa frente também, senador. Eu fico muito grata, senador Paulo Paim, peço licença e queria cumprimentar a secretária,
por 2 vezes ela usou uma expressão e que me deixa mais tranquila. Não estamos satisfeitos. E isso é um sinal de realismo no trato desta questão, dada a relevância. Concordo com a senhora plenamente. A pauta, a relação comercial, a balança comercial bilateral é forte, é importante, temos um superávit. O problema é que o aumento das travas e das barreiras é que vai comprometendo e vai, eu diria assim, conturbando, prejudicando o relacionamento, porque é desgastante, sem dúvida, para as partes, esse tira e puxa, tira e puxa. Acho que um ato de solidariedade, já que o Brasil, como maior parceiro do Mercosul, tem tido sempre com todos eles. Dentro da América Latina é impressionante, sob críticas, inclusive, o que foi feito no Paraguai, como mudança do Acordo Itaipu, o que foi com a Bolívia, com o gás natural, com a Venezuela, em todos os setores. Então, o Brasil está sendo extremamente, digamos, compreensivo, em alguma medida até paternalista nessa relação, mas em nome de uma união e de uma liderança que o país tem. Com a Argentina nem se fala. Então, eu agradeço essa que já me deixa mais confortada quando a senhora diz não